Você pode até não perceber, mas diversas substâncias que parecem inofensivas e fazem parte do dia a dia de muita gente podem afetar o nosso comportamento e causar até dependência e vício. Sabe aquele remédio que você toma para dormir? Ou então aquele cafezinho que você toma na hora de acordar? Pois é, ambos possuem substâncias que afetam diretamente o seu cérebro, mudando a sua forma de pensar, agir e sentir. Eu sou o Samu Strazer. Eu sou a minha Vicky. E hoje no Pode Ser a gente vai falar sobre drogas lícitas, pode ser? Pode ser. É isso aí, pessoal. E hoje no programa a gente vai falar sobre drogas lícitas, ou seja, drogas legais, juridicamente falando, né, Vicky? Exato. Tem aí nos supermercados, nas farmácias, tem em vários locais para vender, né? Ao contrário das drogas ilícitas que são vendidas aí no submundo e tal, e é proibida a venda, né? Mas essas drogas lícitas, né? Elas podem ser tão perigosas quanto as ilícitas, dependendo de como as pessoas consomem. Exatamente. As drogas lícitas, então, que seriam essas substâncias que são permitidas, elas também possuem, né, em sua composição, né, substâncias que são psicotrópicas. E o que é isso, né? Então, são substâncias que afetam diretamente o nosso cérebro. Então, vão ali, a gente, por exemplo, gente, pode ser um café, pode ser um remédio que você toma ali, eu tô com um pouquinho de dor, vou tomar um remédio. Tô com um pouquinho de dor de cabeça, de dor de barriga, você vai tomar alguma coisa sem, às vezes, aquela prescrição médica, né, sem ir ao médico, e tudo isso vai, sim, afetar a sua forma de pensar, de agir, de sentir. A gente dando uma pesquisada, eu fui ver que assim, o termo droga, né, o que significa? É uma substância que pode ser de origem animal, de origem mineral, pode vir de uma planta, pode vir, né, de um minério, pode vir até de um vírus inativado, qualquer coisa que tenha um efeito fisiológico, ou seja, vai entrar no seu corpo e vai modificar alguma função. Tipo assim, um remédio de dor de cabeça, né? O remédio de dor de cabeça, muitas vezes ele é um analgésico. Você toma e ele desliga, entre aspas, a parte do seu cérebro que manda o alerta de dor. Então é por isso que você não sente mais a dor de cabeça. Não é que o problema foi resolvido, é que o sintoma, né, ele atacou o sintoma dor na cabeça, ele desliga essa função. Então é um remédio que serve para muita coisa, porque às vezes você está estressado e aí isso causa uma dor de cabeça, então não tem uma causa neurológica, um dano físico, né? É diferente de você ter batido a cabeça e tá com dor na cabeça. Pode ter um coágulo e tal. Às vezes a dor de cabeça é o seu corpo te mandando um alerta. E aí quando você toma esse analgésico, ele desliga o alerta do seu cérebro. Porém, pode ser bastante perigoso, né? Quando a gente toma sem prescrição médica esses remédios. Eu acho que essa é a primeira atenção que a gente dá pra galera, né, Vicky? Exatamente. Remédio pode te fazer mal. Até porque são drogas também, e todo tipo de droga elas podem causar, né, algum tipo de dependência. Então, mesmo aquelas que são permitidas, elas podem provocar tudo isso. E se a gente for parar para pensar, no mundo da ficção, no cinema, nas nossas séries preferidas, a gente vê muito isso na vida real, mas a gente também vê muito isso em personagens que muitas vezes são exemplos pra gente, que a gente gosta, que representam ali, são heróis, e eles acabam influenciando toda uma geração, acabam influenciando muitas pessoas. E a gente tem um histórico, né, de uso de cigarro, uso de medicação nos cinemas. Então, assim, há décadas atrás, a simbologia que tudo isso tinha, né, que personagens que bebiam muito, que usavam muito cigarro, eles tinham uma conotação que é totalmente diferente do que a gente tem hoje, né?
É, pra caramba, nossa. Antigamente a gente via, era comum a gente ver em desenhos, né, os personagens fumando, né, a gente tem um exemplo aí, por exemplo, da Cruella, de 101 Dálmatas, que ela sempre aparecia ali com um cigarro na ponta daquele palito lá, era até considerado elegante, né, fumar. E alguns tempos atrás, aqui no Brasil, era permitido fumar em locais fechados, né? Então era comum nos escritórios, nas repartições públicas, todo mundo tá trabalhando na frente do computador ou na frente da máquina de escrever antigamente, mexendo com papelada e tal, mas tá fumando. Então, quando a gente vê nos filmes dessa época, né, tanto fora do Brasil quanto os filmes, as obras que se passam no Brasil, era comum a gente ver no meio do trabalho a galera fumando. Exatamente. E dentro das drogas lícitas, a gente vai ter uma classe, né, de medicamentos que são os benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos. E são psicotrópicos também, então são substâncias que vão afetar ali o nosso cérebro. E são remédios que estão muito associados à ansiedade. Então, assim, para a pessoa dormir melhor, para controlar a ansiedade, o nervosismo, para controlar, né, irritação, esse tipo de coisa. E esses remédios, eu acho que são alguns dos que a gente mais vê na ficção. Então, ali, muitas vezes jovens, adultos que não conseguem dormir bem ou então que sofrem com ansiedade, com problemas desse tipo e vão ali tomar um calmante, um tranquilizante antes de dormir ou então em vários momentos do dia. E isso aparece muito forte, né, em vários filmes. E tem um que eu lembro que me marcou bastante, que foi numa época em que eu estava começando a assistir mais filmes adultos e filmes cults, que foi, assim, um pouco na minha adolescência. Quando eu parei de assistir desenho, eu falei, eu quero assistir outros tipos de filme. Foi quando eu comecei a me interessar mais por jornalismo, por cinema. Então, eu comecei a tentar assistir umas coisas diferentes. E daí eu assisti Donnie Darko. Donnie Darko. Muitas pessoas vão discutir sobre ele ser cult ou não, sobre ele ser superestimado ou não, mas ele me marcou bastante. Daí a gente tem o protagonista, que é o Donnie, e ele tem ali sonambulismo, então logo na primeira cena ele acorda no meio do nada, de pijama, assim. E ele também tem alguns episódios de esquizofrenia e ele faz tratamento, né? Ele tem ali uma terapeuta e ele toma uma certa medicação lá, que eu não sei o que é, eu dei uma pesquisada, algumas pessoas falam que é algum certo tipo de remédio para controlar a esquizofrenia, tem gente que fala que é só placebo, enfim, não sei o que é que ele toma, mas logo depois dele tomar esse remédio, é quando ele começa a ver o coelho lá. Para quem não assistiu Donnie Darko, inclusive. É um coelho muito macabro, então tem uma cena em que ele começa a ver um coelho. E é engraçado porque assim, ele vai na verdade é um pouco assustador, não tão engraçado. Ele toma o remédio no banheiro. E daí tem várias cenas em que ele vê também esse coelho logo no espelho do banheiro. Então, assim, eles colocam muito ligada essa questão da medicação e da esquizofrenia. Então, seria algo que era para cuidar dele, mas você fica ali com essa dúvida de não saber se na verdade está prejudicando. E então eu acho que Donnie Darko já é um grande personagem assim da cultura pop que fala um pouco sobre essa questão, né, dos problemas com ansiedade e da questão da medicação. E esse filme é uma viagem à parte, né? Eu acho que ele deixa muita gente louca, inclusive, porque é uma viagem absurda. Mas a gente tem recentemente, Vicky, uma personagem numa novela brasileira que enfrenta esse problema, que é a Petra da novela que está passando na Rede Globo agora, que é a Paixão, Terra e Paixão, né? Agora, que ela tá passando por eventos de crises de ansiedade e ela vai numa médica, pede um remédio, só que ela começa a tomar esse remédio sem nenhum controle, né? Ela começa a tomar na hora que, deu uma crise, deixa eu tomar. Não acordei bem hoje, deixa eu tomar um remedinho aqui,
né? Deixa eu tomar para dormir. Nossa, eu tenho que trabalhar, vou passar por uma situação estressante, deixa eu tomar aqui um remédio. E ela acaba ficando viciada nesses remédios, né? Porque eles têm esses efeitos psicotrópicos e eles causam dependência química, né? E ela fica completamente descontrolada. O efeito que o remédio tem nela, né, tem um efeito contrário. Ao invés de deixar ela mais tranquila, deixa ela mais descontrolada. Que um dos principais, né, dos primeiros efeitos de uma dependência química é a pessoa perder a capacidade de controlar, né, a vontade dela de consumir. Então ela sem perceber, ela estava tomando remédio toda hora, né? E a novela está discutindo isso. E tem uns dados legais da OMS que apontam essa questão aí do uso de medicamentos sem prescrição médica. 77% dos brasileiros costumam se automedicar. Ou seja, não procuram um médico, não seguem, né, a receita do médico. E 50% dos pacientes tomam remédios prescritos de forma incorreta. Então, assim, mesmo quando a gente vai no médico, pega a receita, ele passa pra gente qual que vai ser ali a dose, os horários e tal, metade da galera toma o remédio errado, né? Na quantidade errada, fala, vou tomar 2 de uma vez para acelerar aqui. Não é para fazer isso, galera. Tem que ir no médico, tem que tomar, se você tem uma dor de cabeça constante, não é para ficar tomando dipirona 1 grama 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas, como se fosse antibiótico, né? Exato, você tem que procurar um neurologista, cara. Sei lá, às vezes tem um BO aí no seu cérebro e você tá querendo curar com Novalgina? Não, nada Verdade. a ver. É bem sério, ainda mais agora se a gente for parar para pensar durante a pandemia, né? O que a gente não teve de novos sintomas e novos, né? A gente teve um novo vírus, né? Muita gente começou a tomar muita coisa sem saber. A gente teve uma série de campanhas, né, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde conscientizando em relação a isso, para não se automedicar, porque muitas vezes você pode até piorar a sua situação. E a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre tudo isso. Gente, a gente tá falando no programa de hoje sobre drogas lícitas e uma coisa que é bem perigosa também é que muitas vezes quando uma pessoa ela começa a perder o controle do uso de drogas lícitas, ela passar para drogas ilícitas também é um caminho, ele é uma linha muito tênue, é muito fácil. 2 palitos. E a gente tem um grande ícone da cultura pop neste momento, que mostra muito bem como é que isso funciona, que seria a Rue de Euphoria, ou Euforia. E a Rue, ela tem uma história muito assim, ela é uma criança que ela é diagnosticada com vários tipos de transtorno, né? Logo no início da série, ela vai contando a própria história, e daí tem uma cena em que os pais dela levam ao médico, e a profissional que atende eles ali fala que ela pode ter várias coisas. Pode ter comportamento obsessivo-compulsivo, déficit de atenção, bipolaridade, ansiedade. E assim, eu acho que às vezes é até uma crítica, não sei se a série tentou fazer isso, mas a Rue, assim, mostra uma cena em que ela, tipo, tava olhando pro teto e contando os quadradinhos de luzes. Era só isso que ela tava fazendo. Aí, logo a partir dessa cena, mostra os pais dela com ela no médico. Então, assim, não tem algo muito grave, assim, que ela faz, o que acontece, que mostraria que ela teria todo esse tipo de problema. Mas mesmo assim, ela vai pro médico, aí tem esse certo diagnóstico, né, que teria que ver se ela tem todas essas coisas, e ela passa a tomar uma cartela de remédios imensa, assim, vários remédios desde pequenininha, e daí ela começa a ter mesmo, tipo, crise de ansiedade, fica sem ar, ela desmaia na escola, e tudo isso vai se desdobrando até que um dia ela toma um remédio do pai dela. O pai dela tem câncer, ele chega a falecer na série, logo no começo, isso não é spoiler, tipo, ela logo lá no começo. A sinopse do bagulho. E ela quer saber pelo que o pai dela tá passando, e daí ela experimenta essa droga, e, né, esse remédio,
e ela se vicia. E daí é só pra trás. Daí pra frente é só pra trás. Ixi. E é um perigo mesmo, né? E principalmente quando tem a relação com o medicamento, né? E a pessoa fica viciada em remédio, é muito fácil dela atrelar com uma outra droga lista, que é o maior vilão de todas as drogas, que é o álcool, né? E essa combinação de álcool com remédio é uma combinação mortal, assim. É imprevisível, então dependendo do tipo de medicamento que você toma com álcool, o álcool pode tanto anular o efeito do medicamento, quanto potencializar ou transformar o efeito, né, do medicamento. Então, assim, é uma roleta russa. Você pode tomar e, tipo assim, dar um piripaque e a pessoa morrer de fato, né? Mas o álcool, ele é o maior vilão de todos, porque é uma droga milenar, né? E relembrando a galera do conceito de droga, né? Toda substância que tem um efeito no seu corpo. Então, o álcool, ele tem efeito no seu corpo. Então, ele é uma droga, sim, né? Para muita gente nem pensa nisso. O álcool é uma droga, mas ele é tão comum, né? Tipo, o álcool, ele tá atrelado com festas, com momentos de alegria, né? Muitas vezes ele é atrelado como um analgésico, um calmante. As pessoas estão um momento triste, vai lá, chegou cansado do serviço, abre uma latinha de cerveja. Passou um dia estressante, vai lá e toma um gole de uísque, sei lá. Então o álcool, ele tá muito atrelado a escapes emocionais, seja de momentos alegres ou momentos não alegres, né? E assim, muita gente consome álcool com muita frequência, né? E isso tem uma escala avassaladora, assim, em problemas de saúde. Tem até outro dado da OMS que mostra que 5,3% de todas as mortes no planeta Terra são causadas pelo álcool. 5%, mais de 5% de todas as mortes são causadas só por conta das pessoas serem viciadas em álcool, ou não só viciadas em álcool, ou o álcool causou a morte, como tem as pessoas que morrem por acidente, que matam outras pessoas porque estavam dirigindo embriagadas. Então, assim, o álcool, ele é um problema de saúde pública muito grande no mundo inteiro. Sem contar que mais de 200 doenças estão atreladas ao uso abusivo do álcool. Então, assim, é um grande vilãozão por ele sozinho já fazer um estrago, e também porque ele leva, muitas vezes, a pessoa tá ali bebendo, tá bêbada, numa festa, alguém apresenta uma outra droga para ela já não tá nas faculdades mentais ali dela, ela acaba experimentando e se viciando em outras drogas também. Sim, e a gente tem uma matéria bem legal que foi feita pela Adoro Cinema, que tem alguns dados, então, de uma pesquisa, tem um estudo, né, de uma organização que se chama Truth Initiative, que é bem bacana. Então, ela traz alguns estudos sobre, né, fala um pouquinho sobre como o que a gente assiste influencia quem a gente é, e essa organização, ela pegou, então, os destaques, assim, da Netflix, séries que ficaram muito famosas, que são muito assistidas, e compararam com a quantidade, então, de drogas lícitas que aparecem, né, nessas séries e tudo mais. E algo que eu gosto muito de assistir na Netflix são séries coreanas, gosto muito de assistir dorama. Já não é segredo pra ninguém aqui, não pode ser, todo mundo sabe que a Vicky é a parte dorameira dessa dupla. Todas as séries coreanas, praticamente, elas têm pessoas que tomam bebida alcoólica, assim, de forma... descontrolada. Assim, totalmente descontrolada. E é uma situação que é realidade no país e, assim, é quase uma responsabilidade social você ingerir bebida alcoólica. Porque você tá ali no trabalho e daí é muito comum você sair com seus colegas, com o seu chefe, pra ter aquele happy hour.
Só que lá as pessoas, tipo, elas bebem de verdade, elas bebem muito até ficarem bêbadas. Então, assim, é muito comum, é comum. Você vai assistir o dorama, sempre vai ter a cena, e às vezes mais de uma cena, em que eles vão beber, às vezes é quase todo episódio, que eles vão beber e que eles vão ficar bêbados, tipo assim, é descontrolado mesmo. E na verdade a gente nem percebe o quanto isso tá presente na cultura pop, no cinema, nos livros e tal, porque beber, né, ingerir bebida alcoólica em excesso é algo comum na nossa realidade. Então muitas vezes tem personagens que são alcoólatras, que tem problemas com bebida, mas que não é a temática central, entendeu? Acaba ficando no pano de fundo. Um desses personagens é o próprio Homem de Ferro, que ele tem problema com bebidas. No segundo filme, tem até uma cena que ele tá numa festa com a armadura, muito louco das ideias, entendeu? Então, assim, nos quadrinhos isso é mais presente, é realmente um drama do personagem ter que viver com o alcoolismo. Muitos dos problemas dele, são problemas da vida pessoal, causado por conta do vício em álcool, né? Isso causa outros problemas também, porque se ele tem problemas na vida pessoal dele, na vida de herói, vai ser impactado. Outro personagem que a gente mal percebe, mas é um pano de fundo dele, a Tsunade, de Naruto. A primeira vez que ela aparece na cena, ela tá num bar bêbada, né? O Naruto vai atrás dela pra chamar ela pra ser Hokage lá e tudo mais, e ela tá lá num bar. E ela tem problemas com bebidas e com apostas. Então, assim, uma coisa leva a outra. Ela vai num lugar pra beber e acaba ficando bêbada e acaba apostando. E ela não para de apostar, perde todo o dinheiro dela, né? E mais uma vez, o vício é causado como um escape, porque ela passou por um evento traumático, ela perdeu o amor da vida dela na guerra e tal, e ela afoga as mágoas no álcool, né? E mesma coisa do Tony Stark. A pressão dele ser um bilionário, gerir uma empresa tal, e ser herói, que tipo assim, é uma profissão muito estressante, né? Faz ele carregar estresse, e como que ele tenta resolver isso? É com o álcool, só que o álcool acaba causando mais problemas e tudo mais. Então, assim, na nossa família, assim, tem muito alcoólatra. Na família da maioria das pessoas tem alcoólatras, né? Que às vezes a gente nem pensa que mas são alcoólatras. Uhum. E só complementando, pessoal, essa pesquisa que eu estava falando para vocês, da matéria do Adoro Cinema, tem um estudo feito, né, pela organização Truth Initiative. Eles falam, então, dos incidentes com o uso de tabaco. Eu falei um pouquinho das séries coreanas, né, que tem muito uso do álcool, mas esse estudo ele é mais voltado para o uso do tabaco. E, gente, não coincidentemente, quem aparece em primeiro lugar aqui, a série que aparece em primeiro lugar, né, em campeã com cenas, né, com esse tipo de uso, né, com o uso do tabaco, foi Stranger Things, que é uma série, assim, que a maior parte do elenco é composto por crianças e adolescentes, né, jovens, e a gente tem lá o Hopper, né, que... E a mãe do Will... Também. Que tá toda hora fumando, cara. Impressionante. Os caras acendem um cigarro na ponta do outro, assim. E assim, a gente entende que a série, né, a história se passa nos anos 80, então tem toda aquela questão de, poxa vida, você vai colocar um policial no elenco e, tipo, não vai colocar ele fumando, não vai colocar, porque é quase um estereótipo, né? Sim. E Stranger Things tem muito essa estética, né, de trazer, de reaviver ali os anos 80. Mas por outro lado, a gente tem, então, toda essa questão problemática, né? Como é que fica a responsabilidade social da série em colocar crianças ali? Então, é um público muito jovem assistindo. E o Hopper, que eu acho que pra mim na série, assim, eu lembro muito dele. Quase sempre que ele aparece, ele tá ali usando o cigarro.
E é um ele dos personagens mais queridos Sim, é um da dos série. personagens mais queridos, é um dos personagens que a gente mais gosta, ele é um bom policial. Então, realmente fica essa crítica aí pra esse tipo de uso. E a gente vai pro intervalo rapidinho, mas volta já para continuar falando sobre esse tema. É isso aí, galera. Estamos de volta e a gente estava falando sobre o tabaco, né, Vic? Que o mais comum é o cigarro, mas tem outros também. Tem charuto, tem cachimbo, que, né, tem várias formas de se consumir o tabaco. Mas falando propriamente do cigarro, o cigarro tem 4.720 substâncias tóxicas. Naquele negocinho, daquele tamanho. Em 2020, um levantamento da OMS falou que 22% da população mundial ainda consumia tabaco, né, no mundo. E vamos só assim, ó, jogo rápido aqui, falar dos malefícios aí, o que pode causar o cigarro, né, o uso excessivo do cigarro. Vou começar pelo que não é câncer, beleza? Porque a lista do câncer é imensa, mas ó, no coração pode causar infarto, e isso é científico, galera, isso é dados, não é tipo, ai, quem sabe vai dar em alguém, não, dados, né? Infarto, ele pode causar derrame no cérebro, ele está atrelado a doenças circulatórias, né, e arteriais, ele causa rugas e envelhecimento precoce, isso só o que não é câncer. Agora, câncer no pulmão, na boca, na garganta, nos rins, no fígado, no útero. Então, assim, é uma coisa absurda, né? A gente ter normalizado. Isso era normalizado. E hoje em dia tem uma grande campanha para não ter, né, as pessoas pararem de fumar mesmo. Inclusive, uma iniciativa da Nova Zelândia. A Nova Zelândia quer banir o uso de cigarro. E eles conseguiram achar uma solução legal até, porque assim, muitas pessoas que a vida inteira consumiram têm muita dificuldade para parar, né, com cigarro. Muitas não querem e muitas têm dificuldade. Então, respeitando até essa população, as dificuldades e tal, eles colocaram uma regra, né, que as pessoas nascidas a partir de 2009 são proibidas de comprar cigarro. Então, assim, as pessoas que nasceram em 2009 agora têm 14 anos de idade. Então, eles não têm nem idade para começar a ter contato, né? As crianças não têm acesso, vai ter acesso ao cigarro na adolescência e tal. Então, a galera que nasceu em 2009 não vai nem ter o direito de ter o primeiro contato com o cigarro, né? Então, e as pessoas que nasceram antes, né, que elas podem já ter tido contato, pode ter já uma dependência tal, elas vão poder continuar comprando, mas vai chegar uma hora, daqui a algumas décadas, que ninguém vivo na Nova Zelândia vai poder comprar cigarro. Tá vendo, gente? Já fica aí na Nova Zelândia, a iniciativa, né, da Nova Zelândia, que talvez possa ser uma iniciativa que o Brasil também possa adotar, né, para conscientizar e tudo mais. E só pra gente trazer, então, esse dado, a gente tem aqui alguns dados do INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, 8 milhões, né, de pessoas morrem por ano, gente, por conta do tabaco. É muita coisa. E mais de 7 milhões dessas mortes resultam do uso direto desse produto, enquanto cerca de 1,2 milhão é o resultado de não fumantes expostos ao fumo passivo. Então, gente, olha isso. É muito sério. Você que usa, e assim, eu escuto muito isso. Às vezes a pessoa que usa fala, ai, mas sou eu mesmo, tipo, eu que sei da minha vida, mas e esses 1,2 milhão de pessoas? Como é que fica? Então, né? Muitas vezes são crianças, né, adolescentes que acabam tendo esse contato, né, que às vezes é o filho que fica ali perto do pai, então é bem sério, gente. E outra questão, né, é um problema de saúde pública, porque muitas pessoas que vão desenvolver essas doenças, elas vão precisar ser tratadas, né, pelo sistema público de saúde ou sistema privado, mas de qualquer forma elas vão estar ocupando um leito,
né, de uma pessoa que poderia estar sendo atendida por uma outra questão, né? Exatamente, Uma são questão mais milhões e crônica. milhões de reais e dólares, né? No mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É muito dinheiro que é gasto né, para esse tipo de tratamento, seja ligado ao tabagismo, quanto também ao alcoolismo. Então é muito dinheiro público que poderia estar sendo investido em outras coisas, né? E não nisso. Mas é isso aí, galera. Fica aqui a nossa mensagem. Não é só porque é legal, juridicamente falando, que é legal de você ficar consumindo, né? Precisa ter muita atenção com a questão do álcool, do tabaco, dos remédios. Tem que tomar cuidado pra caramba, cara, com os remédios que você toma aí no dia a dia ou que virou seu remédio de estimação, porque isso pode estar mais te prejudicando a médio e longo prazo do que te ajudando no curto prazo, né? O álcool é o exemplo disso, curto prazo. Ele pode, legal, tal, todo dia dou uma destressada, durmo bem, tomo uma latinha de cerveja, durmo bem, mas no longo prazo isso vai ser muito prejudicial. Cuidado, galera, cuidado. Isso, e a gente tem, eu falei, né, antes da Ru, e a Ru, eu acho que ela representa muito isso. Ela começa desde a infância, tomando muito remédio e tudo mais. É bem complicado, uma situação bem complicada. Então, assim, se você viveu uma situação assim, ou então se você percebeu que você tá perdendo um pouco do controle em relação ao álcool, aos remédios, não importa o que for, procure ajuda, né? A gente ver ali naquela personagem, acho que fica bem nítido a luta dela em tentar parar, e é muito difícil. Então, a gente sabe também, a gente nunca sabe, na verdade, da vida das pessoas. Então, às vezes é muito fácil a gente falar, né, não use, ou pare, né, cuide da sua saúde, mas a gente nunca sabe o que leva as pessoas a consumirem. E como a gente já falou aqui, muitas vezes o uso de alguma droga lícita ou ilícita, muitas vezes está ligado a algum problema que a pessoa teve, alguma situação traumática. Então, procure ajuda, procure terapia e pessoas, né, uma rede de apoio mesmo. Existem outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você e que podem te ajudar e que podem ser, então, essa rede de apoio. Gente, o Pode Ser de hoje fica por aqui, mas a gente espera que vocês tenham gostado e a gente volta na semana que vem com mais informação para vocês. Tchau, tchau.